você disse que tinha outra história para me contar. E tenho, Violeira. Tenho muitas histórias para te contar. Desculpa a minha falta de modéstia, mas ninguém conhece tanto esse território quanto eu. Eu sei, Araguaia. Eu sei. Por isso que eu estou aqui, te ouvindo com o maior prazer. Então vamos lá. Estado de Goiás, a uns 60 quilômetros de Barra do Garças. Baliza já foi o Eldorado de quem procurava no diamante a riqueza fácil. Daqui se derivavam para inúmeras minas satélites, entre as quais se destacavam Garimpo da Lua, Lobisomem, Virada, Poço do Buriti, Bela Vista, Tirapapa, Carreira Comprida, Poço Velho, Buracão, Escorrega Macaco, Canalão, Pôr dos Bichos, Pulador, Poço Velho, Pintacirgo, Loca, e outras, das quais a mais famosa, a mina da Ponta da Serra, no leito do Araguaia. Ele veio do Ceará com 4 anos de idade, não tinha família, não tem história da descendência do meu pai. Ele não tem história, não conheceu nenhum parente. E meu avô, que era um ferreiro, veio com 2 mulheres. Uma ele era branca e ele dizia que era a mãe dele. E a preta era a ama de leite, que tinha tido um filho junto no mesmo ano que ele e amamentava. Porque minha avó perdeu os outros filhos. E aí, naquela época, falavam que o leite era fraco e ele foi amamentado por essa ama de leite. Mas, assim, a avó que eu sempre considerei foi a preta, porque foi a que eu conheci, a avó Maria. No início daquele tempo tinha aquele jumentinho com 2 cachorros de um lado, colocava do lado de um lado, 2 de outro, saía vendendo entregando a água casa por casa. Era vendido, né? Mas aquele jumentinho. Ele foi um desses que vendeu água. Ali da biquinha. Porque ele perdeu o pai na infância. Tem até uma história onde ele tentou pegar um sabonete de uma loja, porque o pai dele morreu e não tinha sabonete para dar banho. E ele falou que o pai dele ia ser enterrado. E ficou numa loja um garotinho e começou a chorar, porque ele queria dar aquele banho no pai dele. E o dono da loja viu chorando, né? E falou, o que foi que está acontecendo? Garoto, ele falou, eu preciso de um sabonete para levar para dar um banho no meu pai que faleceu. E ele passou a viver no mundo. De tudo ele era aprendiz. Valdo Vajô, eu conheci ele solteiro. Rapaz de uns 18, 20 anos. E nesse tempo eu conheci ele em Araguaiana. Ele era, como é que fala? Cacheiro. Naquele tempo falava cacheiro. O patrão dele chamava João Souza, era dono de uma loja. Tem até uma história interessante que ele foi na Araguaiana, quando ele mudou para o Registro Araguaia, foi quando ele conheceu minha mãe, ele foi tocar na banda, e ele chegou lá, disse que viu com 15 anos de idade, viu aquela menina mais linda. A minha mãe era cunhada do seu Bilego era prefeito da Araguaiana, e minha tia estava grávida de 8 meses, não podia participar do cortejo, que é a procissão lá das velas, das barquinhas. E disse que fez um vestido muito bonito para minha mãe acompanhar seu Bilego. E meu pai chega sem família, sem ninguém, naquela época, 1939. E com 15 anos, viu aquela menina mais bonita da região, loira, dos olhos verdes, com o prefeito abrindo o cortejo da procissão. E ele falou, mas eu vou vir morar nessa cidade, porque eu não tenho mesmo nada lá na Baliza. Juntou as poucas coisas que ele tinha, pôs numa mochila e foi para o Registro do Araguaia. Chega lá, ele fez amizade com a minha avó, falou que não era batizado, minha avó batizou ele de novo. Minha avó era muito caridosa, minha mãe era... O pai dela tinha falecido, mas ela era filha dos fazendeiros da região, da família Pérez, uma família onde as pessoas casavam entre a família para não misturar as heranças. E meu pai chegou, foi trabalhar com o padrinho da minha mãe, que era o padrinho Emiliano, sócio do seu Bilego. E lá ele pediu minha mãe em casamento. A família da minha mãe ficou apavorada, porque como, né, naquela época, meu pai negro,
sem eira nem beira. Minha mãe, uma mulher muito prendada, de uma beleza rara na região, considerada a mais bonita da região, e falou para o meu pai: como que você vai sustentar a Rosarinha, ela, uma moça, e você vai sustentar ela como? Meu pai disse que nessa hora, ele, acho que aquele impulso, que ele era uma pessoa muito impulsiva, disse que subiu aquele calor e ele virou e falou: com esses braços que o senhor está vindo, pediu demissão da loja que ele trabalhava, se inscreveu na expedição Brasil Central, fez o casamento na véspera da saída. Então minha mãe foi uma das únicas mulheres a participar da expedição, porque ele falou que estava em lua de mel, ia levar, se podia levar, falou para o chefe se podia levar minha mãe. E minha mãe foi com ele, acompanhou daqui até Vale do Sonho, 3 meses numa picada para chegar a Vale do Sonho. Chegou no Vale do Sonho, 3 meses depois minha mãe estava grávida, passando mal, e a família não sabia como agir para trazer meu pai daquela época. Não, ele usava muito camisa estampada, né? Gostava muito de camisa estampada, camisa. Aí o pessoal, para falar para ele: uai, seu Valdo, por que o senhor gosta muito de camisa estampada? Ele falou: não, porque a gente quando fica velho, vai ficando apagado. E eu gosto de camisa estampada porque fica mais, chamando a atenção, fica mais vivo, né? Valdo Varjão começou a escrever dados históricos de Barra do Garças para divulgar o município no mundo. Ele era bastante audacioso na amplitude. Ele não se conformava só com Barra do Garças, em Barra do Garças, nem no Mato Grosso. Ele queria a abrangência. Então, ele começou fazendo apostilamento de dados, imprimindo em mimeógrafo a álcool, mais tarde mimeógrafo a tinta. Ele escreveu o primeiro livro, Barra do Garças, no passado. Em seguida veio outro, e assim ele escreveu dezenas de livros. É um homem cheio de ideais, uma figura importantíssima para o Vale do Araguaia. Na verdade, o senhor Valdom Varjão não tinha nenhum interesse em criar um aeroporto para discos voadores. A ideia inicial era de se fazer um marco ao misticismo da região. Mas um jornalista mal informado esteve aqui, na época da sua lei, e acabou ouvindo por terceiros de que o vereador estaria fazendo uma lei para se construir um discódromo ou um discoporto. Eu acredito que o seu Valdo, ele era um homem à frente da sua época, e ele era um grande marqueteiro. Ele via as oportunidades. Então ele entendeu que isso fosse uma grande jogada de marketing para projetar a cidade e a região. Porque, afinal de contas, qual lugar no mundo que tem um aeroporto para discos voadores? Então ele conseguiu vislumbrar uma oportunidade nisso e transformou de fato isso numa grande jogada de marketing. Ele realmente deu, como se diz na gíria, uma tacada certa. Barra do Garças teve proposta milionária de uma empresa alemã instalar o Discoporto, um polo turístico para ser explorado com a maior caracterização turística do mundo. Ele queria ver a cidade cheia de gente, a cidade movimentada, as pessoas querendo vir a Barra do Garças. Ele tinha muito medo de que Barra acabasse, como ele dizia que Baliza tinha acabado. Não era a mesma Baliza da época da infância dele. Era um homem visionário, via muito adiante dos outros e queria estar lá também. Eu acho que a figura do seu Valdo Varjão é uma figura bastante emblemática. Ele foi membro de diversas academias de letras, incluindo a Mato Grossense, Piracicabana, diversos institutos históricos e geográficos do país. Mas ele precisava de algo mais para projetar a Barra do Garças. Ele criou a Academia de Letras, Cultura e Artes do Centro-Oeste. Ele não se limitou à Barra do Garças. O programa dele era
expansão do Centro-Oeste. Esta academia está aí, em Barra do Garças. Foi um ato de promoção de Barra do Garças. Você já viu algum disco voador por esses céus, violeiro? Por esses céus e por esses chãos. E já fez alguma música para esses nossos ilustres e desconhecidos visitantes? Já fiz algumas, mas tem uns companheiros que também fizeram. Olha, se você pedir para eles cantar uma para mim, eu prometo que depois te conto outra história. Então tá combinado. No Vale do Araguaia, nas trilhas do Roncador, portal da Amazônia, o chakra do planeta. Um grande desbravador liderava uma expedição em busca de mistério, outra civilização. Homem aventureiro, gente desaparecida, viajou por dentro da serra, procurando a cidade perdida. Marcas do tempo, o mundo vai entender a origem dessa história, segredos de viver. Nas trilhas de Fawcett, a estrela brilhou. A cidade Z, na Serra do Roncador. A cidade Z, na Serra do Roncador.